Olá, bom dia a todos. Espero que todo mundo tenha tido uma noite maravilhosa, uma noite espetacular. Que esse dia que começa aí seja um dia abençoado para todos. E queria me apresentar e apresentar minha família que está aqui. Eu sou Bruno Vieira, fazemos parte aí da família Riqueza em Família. E temos nosso Instagram, quem quiser nos seguir, pode seguir lá, é @Riqueza em Família no Instagram. E qual que é a nossa ideia aqui? Compartilhar um pouquinho com vocês às quartas-feiras, nesse programa das 7 às 8. E depois a gente vai fazer cortes também e vamos fazer material pro Riqueza em Família, falando de assuntos que edificam a família. Quer se apresentar aí, família? Olá, muito bom dia a todos vocês. Que maravilha estar aqui. Eu sou Vivian Vieira, sou esposa do Bruno, mãe do Heitor e mãe do Arthur. Estou aqui para compartilhar coisas ricas para a família, para nossa família e para a família de vocês. Pode se apresentar, Heitor. Então, meu nome é Heitor, bom dia. E essa é minha mãe, Vivian, meu pai Bruno e meu irmão Arthur. Muito bem, estamos aqui ao vivo pelo canal Riqueza em Família do Instagram, pelo canal do YouTube Igreja Sem Placa, pela Rádio Vinhedo Web também. Eu acho que é isso, não me recordo. Enfim, essas são as redes aí que a gente está ao vivo. E depois vamos ter vários materiais de cortes aí da nossa conversa aqui, de acordo com os temas e assuntos. E é maravilhoso estar aqui nesse espaço, na Igreja Sem Placa. É um espaço muito maravilhoso, onde todo mundo tem voz, tem porta aberta para se comunicar, para prosperar, para enriquecer o corpo, a alma e o espírito. Muito importante. E como de costume, né, quando a gente participa desses programas, e esse que a gente quer fazer ser algo periódico, né, constante, é que todos participem, né? A gente gosta desse modelo colaborativo. Então, fiquem à vontade aí para interagir, fazer perguntas. Aqui no Instagram já está entrando, a Thaís já entrou, a Tainá também. A Tainá faz tempo que a gente não vê ela, né, Tainá? Um grande abraço. Aí ela, família que eu amo. Então a recíproca é verdadeira, Tainá. Também amamos sua família, viu? Grande abraço. E fiquem à vontade para fazer perguntas, participar do assunto, do tema. Que hoje, qual que foi o tema que a gente pensou em começar? Que a gente pensou em formas práticas de a gente compartilhar o que a gente entende como uma base, um alicerce de uma família saudável. Em que sentido? Em todos os sentidos. Né? Espiritual, financeira, enfim, uma série de coisas. Isso não quer dizer que somos uma família perfeita, porque não existe. Perfeição na Terra não existe, mas o que a gente pode afirmar com certeza é que procuramos ser, durante todo o processo de situações que ocorrem problemas, a gente procura ser bem, como eu posso dizer, não oscilar tanto, entendeu? Heitor, a Tainá tá avisando que o tio Raul tá lá já pra te levar pra escola. Se despede da galera aí. Vai Tchau. Lá. Não, só isso? Uhum. Você não quer falar alguma coisa de Riqueza em Família? Não quer. Família? Heitor tá indo pra escola agora. Vai com Deus, meu filho. Se divirta lá. Tchau. Vai com Deus, amor. Família é isso, né? O tempo todo essa dinâmica, e tem que estar acostumado, porque se a gente for querer colocar dentro do molde, engessar, as coisas não funcionam. E aí o primeiro passo que a gente entende como família é o que é o alicerce básico para que uma família funcione. Né? Primeiramente, sempre tem que existir Deus, né? nesse modelo de família que funciona como o principal fundamento sempre, em tudo. E aí a gente vai falar dessa parte de conexão com Deus tal num próximo, né? Que a gente tem algo mais preparado, enfim, uma série disso a gente vai falar. Mas hoje a gente queria falar sobre a base de uma família, que é o indivíduo. E aí, quando a gente fala de indivíduo, que estrutura uma família, a figura do pai, do homem, e a figura da mãe, da mulher, nessa família, nessa relação de família. Né? Quando a gente separa uma célula familiar, que um filho e uma filha saiu da casa de os pais, ali está iniciando uma nova família. E aí aquela família de onde eles saíram deixa de ser família e passa a ser parentes, e para frente começa a acontecer e a gerar uma nova estrutura familiar. Né? E o que é muito legal é que a partir desse momento se cria grandes problemas na cabeça, né? Por quê? Porque você está vindo de uma família com vínculos, com alguns costumes, algumas culturas diferentes do que você vai conhecer ou encontrar quando você chegar dentro da sua casa, da sua família. Vai ser totalmente diferente. Né? A sua esposa vai estar vindo de uma família totalmente diferente, com culturas e tudo mais diferente. Então, hoje a gente quer
falar sobre esse primeiro passo, é onde se junta e se une essas duas pessoas. O que é o principal nesse primeiro passo? A hora que caiu os dois dentro de casa, falou, e agora? Nós aqui, o que acontece? Entendeu? E aí que acontece grandes problemas, e tem gente que demora dias ou meses para alinhar, entender, e tem gente que demora anos ou décadas para conseguir criar, alinhar esses pontos, né? Tipo, e passar a ser realmente uma família a partir dali. Porque sempre acaba tendo um vínculo de ainda ter aquele sentimento que a sua família é seu pai, é sua mãe. Mas a partir do momento que você inicia esse novo célula familiar, a família é você, é a sua casa ali, né? Então, a gente quer começar com esse ponto. E aí, eu acho que a nossa primeira pergunta aqui, que a gente quer trocar ideia... Antes de fazer a pergunta, eu queria que cada um de vocês que estão nessa live, cada um de vocês que estão na rádio, cada um de vocês que estão no YouTube, manda esse link aí para um amigo, uma família. Manda um link para uma família, para que a família possa crescer, evoluir e prosperar. Sabe aquele amigo, sabe aquela amiga que vive reclamando do marido para você? Sabe aquela amiga que fica falando, ai, meu marido é isso, meu marido é aquilo? Pega esse link, pega o aviãozinho e manda lá para essa pessoa, para essa amiga, que vai ser muito importante essa conversa. E ela vai até poder aqui, vai até poder compartilhar, fazer perguntas. Então, faça isso, tá bom? Manda para o amigo, manda para a amiga o aviãozinho. No YouTube, manda esse link para o seu amigo, para sua amiga, para prosperar aí na família dela. Agora pode fazer a pergunta. E... para você que está no YouTube, eu recomendo você seguir o @ lá do Instagram, Riqueza em Família, que a gente está ao vivo também lá no Instagram. Que é algo que a gente vai começar a fazer bastante conteúdo voltado para a família. E acredito que vamos edificar e ajudar bastante famílias com isso. Tá bom? Um grande abraço. Ó, o Iradelmo Rodrigues entrou. Um grande abraço, meu irmão. Aqui no Instagram, no nosso Riqueza em Família. E quem quiser fazer pergunta aí, também faça pergunta aí no chat do YouTube, que a gente tá no YouTube, no canal Igreja Sem Placa, tá bom? Estamos aí simultâneo. E na Rádio Vinhedo Web também. Enfim, estamos aí ao vivo em várias frentes. E qual que é a pergunta que eu queria fazer pra gente começar o nosso bate-papo? Para você, Vivian, e para as pessoas que nos assistem, quero que vocês também respondam, o que você acha que é o primeiro passo que tem que ser feito, que tem que ser tomado, que tem que ser realizado quando você acaba de se casar? Tem gente que está há pouco tempo casado, mais tempo, tem gente que está há décadas, enfim, bastante tempo. Vamos fazer 11 anos, querido. Isso, esse mês a gente faz 11 anos de casado, né? E aí a pergunta qual é o primeiro passo quando você se vê lá na casa com a sua esposa ou seu esposo? Cada um responde aí, pertinente. E aí você fala, cara, e agora? Quem já passou por isso, vamos compartilhar o que é algo que você diz que é o primordial para que esse relacionamento aconteça de uma forma mais saudável, mais leve, principalmente mais leve, porque eu acho que a leveza nos relacionamentos é algo que faz toda a diferença quando a gente está falando de vida, né, de uma forma geral. Porque se não for leve, a gente começa a entrar nessas doenças dos séculos, né? Do século atual, aí da década atual, enfim, cada um define o que acha melhor. Mas que são as depressões, as ansiedades, as síndromes, enfim, essa série de coisas aí. Tá, então a primeira pergunta é essa. Qual é o primeiro passo a hora que você se vê na casa com uma pessoa estranha? Porque são estranhos, né? Por mais que você tenha tido um relacionamento, namoro e tal, a hora que vai pra dentro da casa lá, ó, o Arthur quer participar também, ó. Fala aí, responde aí, vamos começar. Olha, qual é o primeiro passo que eu entendo quando a pessoa se casa, né? Qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo quando a pessoa... Ele tá com sono. Meu filho tá com sono. Pra quem tá na rádio, eu tô aqui com o Arthur, de 4 meses. A gente pegou ele, trocou e viemos pra cá. E faz parte do mover, faz parte do fluir. Então, respondendo aqui essa pergunta, né? O que é o primeiro passo? O que eu entendo como primeiro passo quando a pessoa se casa? Primeira coisa
a pessoa tem que ter Deus no coração, né? A gente falou que não vai ser uma live específica, mas eu acho que a primeira coisa é, a pessoa tem Deus, tem fé, porque vai enfrentar desafios no casamento, né? Vai ter desafios, porque são duas culturas diferentes, e ele vai ter um choque de realidade, porque quando a pessoa, antes de casar, quando namora, a pessoa sai toda bonita, o namorado passa na frente de casa, você entra dentro do carro, nossa, tá toda bonita, cheirosa. Agora, na primeira vez que você vai dormir junto lá, que vocês se casam, todo dia você vai acordar com o cabelo assim, né? Não sei vocês, mas eu acordo com o cabelo todo bagunçado, sem maquiagem. Então já começa aí, né? Só que a pessoa tem que saber quem é ela. Quem é você? Quem é a Vivian? Quem é o Bruno? Então eu tenho que saber, eu tenho que ter conexão com Deus e saber quem sou eu. Sabe por quê? Porque se eu não souber quem sou eu, que eu sou filha de Deus, que eu sou amada por Deus, eu sou amada pelo meu pai, pela minha mãe, eu sou uma pessoa amada. Na hora que eu acordar toda torta, eu vou falar, meu Deus do céu, eu não posso aparecer assim toda torta, teoricamente, né, visualmente torta pro meu marido. Por que não? Posso sim, qual o problema? Eu sei quem sou eu. Eu sou a Vivian, filha de Deus, filha do Zacarias, filha da Wanda. Eu sou essa pessoa. Então, quando a gente tem a identidade, a gente sabe quem é a gente não vai ficar com vergonha de uma coisa que é normal, né? Que é natural. É o que eu acredito. Então, a nossa identidade tem que estar muito ativada, né? E o que você acha, querido? Me dá aqui o Arthur que eu vou... Vamos ver se ele mama um pouco para dormir. Olha, o que eu acho de verdade é que, exatamente, o primeiro passo para que a gente consiga ter uma vida em casal, em família, bem estruturada. Ó, a Thaís acabou de entrar aqui no YouTube e mandou um bom dia, família linda. Bom dia, família linda também desse lado aí. Um grande abraço, amamos vocês, viu? E qual que é o primeiro passo para que essa família tem que ser seja uma família estruturada? Eu sei que depois Deus molda, vai ajudando, enfim, a gente em oração vai fazendo as coisas acontecerem. Ô, Vivi, a Alessandra chegou aí, se quiser, depois que pega ele. Uhum. Tá? Ô, Tainá, depois se a Alessandra chegar, pode pedir para ele pegar o Arthur aqui, por favor. Então, e o que eu acho de verdade? Primeira coisa, a gente precisa ativar nossa identidade como pessoas, seres humanos, né? Porque somos espíritos, mas vivendo uma vida, uma passagem de humana aqui na Terra, né? Um espírito tendo uma passagem humana. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa para ativar nossa identidade está em Gênesis 1:26. Eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que faz sentido, porque a partir do momento que a gente tem essa convicção de Gênesis 1:26, que é: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem. A imagem de quem? A nossa imagem, que é a imagem de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, tá? De acordo com a nossa semelhança, então semelhantes a ele. Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Então, é isso, a gente precisa entender o que é o nosso primeiro papel como ser humano na Terra, entendeu? A partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil a gente ativar a nossa identidade, parar com essa questão de querer se submeter a sentimentos, a emoções, porque isso é algo que oscila muito durante o nosso viver e prejudica a gente como relacionamento. Você imagina você casar com uma pessoa que se auto-intitula bipolar, por exemplo. Não é fácil. Eu sei que existem essas patologias, né, que são doenças relacionadas à mentalidade, ao psique, né, vamos dizer, a coisas da cabeça. Mas a gente tem que entender que essas doenças, elas são transitórias, né? São situações, são momentos. E o primeiro passo que eu digo quando falo de doença é a gente ter doença de estimação, que eu acho que é um grande problema, porque às vezes a gente é diagnosticado com algum tipo de doença, alguma situação, e a gente já começa a falar, a compartilhar para as pessoas. Um exemplo, sei lá, você está com diabetes, por exemplo. Um exemplo, tá? Qualquer exemplo.
E aí a pessoa começa, todo mundo que ela fala, não, eu tenho diabetes, eu tenho. Cara, você não tem diabetes, a diabetes não é sua. A pessoa já abraça a doença e pega aquilo como se fosse para ela, entendeu? E por que ela faz isso? Porque não está ativada a identidade dela. E qual que é a identidade dela? Imagem e semelhança do Criador. O Criador, tem alguma doença? O Criador não tem doença, o Criador é perfeito. Então a gente precisa toda hora estar questionando e se remetendo a nossa primeira instrução que começa lá em Gênesis, quando foi criado todas as coisas. E por que nós fomos criados? Para que nós fomos criados? Claro que depois disso existe um propósito individual para cada um. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, é o momento da criação, lá onde Deus nos criou, como Ele nos criou. Né? E a partir disso, a gente tem que entender que todas essas coisas, porque dentro de um casamento, quando se tem essa oscilação de pessoas que vivem por emoções, que vivem por sentimentos, né, que não são algo relacionado ao espírito, a gente tem essa variação, o que torna muito difícil um relacionamento. Não é impossível, tá? Porque para Deus nada é impossível, mas se torna muito difícil. Porque quando você tem essa variação, as pessoas... Você imagina você dorme com uma pessoa e acorda com outra. Às vezes, durante o dia, você acorda com uma e vai almoçar com outra e depois café da tarde com outra. Porque a pessoa não é uma pessoa que você... como seres humanos, a gente já tem, por natureza, essa variação, essa oscilação. Mas quando a gente não tem essa identidade tão ativada e essa oscilação, essa variação, ela acaba sendo, como posso dizer, igual aquele gráfico de batimentos cardíacos. Se a gente vai muito nos extremos, tanto para cima como para baixo, fica difícil a convivência. Então, por isso que a gente precisa, quando faz esse movimento de sobe e desce, a gente oscilar menos, mais próximo do centro. Não vai ter como não oscilar, tá? Sempre vai ter essa oscilação, mas oscilar mais próximo do centro. O que isso quer dizer? Que os nossos picos de compensação em alegria, em tristeza, estão sendo menores. Por quê? Porque a gente sabe aonde a gente está apoiado, a gente sabe qual que é a nossa origem. E quando a gente sabe disso, a gente tem essa convicção. Então, assim, para quem não tem, leia Gênesis 1:26 todos os dias. Todos os dias. Porque eu tenho certeza que cada dia que você lê, você vai entender o que aquilo está querendo te passar, qual é a sua identidade. E, enfim, fica muito mais fácil quando você sabe que você entende que não é tipo do que um médico te fala ou do que uma professora te fala, porque às vezes tem essas sentenças, né, que são passadas por professores ou por os próprios pais de uma forma inconsciente, né? Eu acredito que o pai não vai ficar querendo taxar uma criança, que é seu próprio filho, que ele está ali com o objetivo de treinar e ser melhor do que ele, para que colocar um rótulo nele, tipo de um fracassado, por exemplo. Não é isso que um pai quer, mas às vezes ele faz de uma forma inconsciente, querendo o melhor para o filho. E aí como que a gente não vai, ou vai absorver de uma forma menor esse tipo de rótulo, essas situações? Com a nossa identidade ativada. Quando a gente tem a nossa identidade ativada, isso vai impactar menos, e cada vez menos, quanto a gente mais vai entendendo e vai tendo esse relacionamento com o Pai, com o Criador, com o Senhor de todas as coisas, essa identidade vai se ativando e cada vez mais. Então é por isso que a gente precisa ter essa constância, procurar o entendimento, para que isso aconteça gradativamente. Essa é a minha visão como identidade. Eu sei que é uma coisa muito ampla, a gente pode falar, destrinchar isso em vários pequenos subtópicos, mas eu estou te falando de uma forma bem abrangente. E aí, Vivi, o que você tem a falar sobre? Então, né, nessa parte da identidade, ter a identidade ativada, né? E se a gente souber, né, que a gente é filho de Deus, irmão de Jesus, fica mais fácil levar as coisas, né? No início de um casamento, eu estava até falando, né? Na hora que a gente acorda toda bagunçada, para mim, vou ser sincera, no começo eu falava, ai, que desafio, né? Eu tenho um cabelo crespo, gente, meu cabelo é crespo. Vocês acham que todo dia acorda bonito assim? Não. Só que se eu não tiver a identidade ativada, às vezes eu fico com vergonha de falar coisas pro meu marido, vergonha de ter conversas que vão edificar o meu relacionamento. Falo assim, não, isso daqui eu não posso falar com meu marido, isso daqui eu não posso nem comentar. Não, gente, um relacionamento é feito de transparência, é feito de... Se você sabe quem você é, você está, né, é uma mulher ativada, conectada com Deus, você não vai ter um relacionamento aberto com seu marido. E você também não vai ser
prisioneira. Uma coisa que eu vejo e costumo até comentar com algumas pessoas, às vezes as pessoas são prisioneiras do relacionamento. Eu não sei se você aí que está me ouvindo, você aí que está me vendo aqui no YouTube, na Igreja Sem Placa, você aqui que está no Instagram, você já se sentiu assim em algum momento? Você já se sentiu, sabe, em algum momento assim, preso ao seu relacionamento, ao seu casamento? Isso não é amor. Isso daí não é um casamento, isso não é um relacionamento saudável. Isso não é um relacionamento que Deus gostaria para você. Um relacionamento, e as pessoas acham assim, né? O meu relacionamento é uma coisa muito leve, mas eu acredito que tem que ser assim. É algo que eu não estou presa àquele relacionamento, eu estou por amor. E a gente tinha até um combinado assim no nosso casamento, cara, se não tiver mais bom para você, se você não estiver feliz no casamento, se não estiver feliz um pro outro, não tem o porquê de ter um casamento. Então, a gente sempre está buscando, trabalhando a felicidade. Mas eu não posso colocar, se eu me sinto presa, se eu me sinto que o Bruno está, de alguma forma, me prendendo. Eu não posso fazer isso porque meu marido não deixa. Eu não posso ir ali porque ele não deixa. Não é o meu marido, o Bruno, deixar ou não deixar. E sim, eu ver se faz sentido eu fazer, sendo que eu estou casada, sou uma mulher casada. Não dá para eu sair na balada de madrugada, uhul. Não é isso. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? Você tem uma mulher casada também, tem que saber o que é importante no casamento, no relacionamento, importante no relacionamento de casal, né? Duas pessoas. Então, você se sente presa, mas o que está te prendendo? Será que é seu marido que está te prendendo? Ou será que é você que quer fazer coisas que não tem a ver no seu relacionamento? Será que você não está conectada com Deus e está desconectada? Você está longe do Pai, né? E aí você está querendo fazer coisas que não é de um relacionamento saudável? Então, é isso que eu acho que é importante a gente pensar. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, nem combinei com meu marido, eu vou falar para vocês. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês... Ai, a cara dele tá estranha aqui. É que a nossa primeira briga, eu tinha acabado de casar, a gente tinha acabado de casar. E a nossa primeira discussão, assim, briga, eu peguei a chave do carro e fui embora. A gente estava num barzinho, era uma padaria, uma lanchonete, se divertindo, conversando com os amigos. Enfim, e aí, no meio daquele barzinho na lanchonete, o meu marido falou mais alto comigo. Era um lugar que estava barulhento, tudo. E eu estava brincando com ele. Mas nessa época eu não costumava beber, mas eu estava bebendo lá, alguma coisa, não sei o quê. E aí eu estava falando alto com ele, brincando de alguma coisa. E aí ele falou mais alto comigo. Meio que gritou comigo. Eu achei aquilo o fim do mundo. Nossa, o cara gritou comigo. Acabei de casar e esse rapaz grita comigo. Por que eu fui casar? Eu tive esse pensamento, eu quero compartilhar com vocês. Por que eu fui casar? Meu Deus do céu. Tudo bem que eu gostava desse moço aí, mas gritou comigo. Ai, que absurdo. É inadmissível. E aí eu vou falar pra vocês. Eu achei aquilo inadmissível porque eu já tinha a minha identidade ativada. Não tanto quanto hoje, mas eu já tinha. Porque eu falei, gente, eu sou filha de Deus. Vim aqui pra esse relacionamento e o cara grita comigo. Tá louco esse daí? Então, assim, eu tive esse entendimento. Hoje eu tô fazendo análise aqui com vocês. Eu achei que aquilo não era bom pra mim, porque como que uma filha de Deus vai receber um grito louco do marido que acabou de casar? Já achei um absurdo. Chorei. Só que a minha atitude não foi bacana. Né? No primeiro momento eu não admiti aquilo e a gente não tem que admitir mesmo, mas a minha reação não foi bacana. Eu peguei a chave do carro, que era o carro meu e dele, tô casada, né, gente? Peguei a chave do carro e fui embora sozinha e deixei ele lá. E aí quando eu fui embora sozinha e deixei ele lá, e a gente ficou brigado. Olha,
uma coisa que tava... Então, assim, a gente não tava alinhado. Tinha acabado de casar, era talvez primeiro, segundo mês de casamento, a gente não tava alinhado. Peguei a chave do carro e fui embora. Agora eu vou deixar o Bruno contar o resto dessa história, porque o resto da história é ele que foi o homem com a identidade ativada que nos ajudou a prosseguir. E tá aqui hoje, viu, gente? Hoje, ainda vamos fazer. Em breve faremos 11 anos de casados. Então, continua com a história, dia querido. 15, né? Dia 15, dia gente. 15. Gente, dia 15 a gente faz 11 anos de casados. Então, essa história é uma história... Porque, assim, a primeira vez que a gente brigou, e, na verdade, eu acho que é a última que eu me lembro. Teve outras coisas no meio, teve, mas... Discussões, não foi briga, né? Algumas discussões, porque sempre tem, né, essa questão de desentendimento, mas foi a primeira e a última. Que eu me lembro, tá? Assim, de coisas realmente que eu considero sérias, assim. Porque é isso que a gente estava falando no começo. São duas pessoas diferentes. E o que ela entende como... eu gritei, não sei o que, tal. Pra mim era algo normal, não era algo fora da realidade, né? Mas aí o que eu lembro é que eu continuei lá no evento social lá com os amigos. E quando cheguei em casa, a gente teve uma conversa. E a conversa foi... Querida, eu falei bem... Eu não lembro, tipo, o tom, assim, na conversa, mas não foi nada, tipo, bravo, agressivo. Eu falei assim, olha, independente de situações que a gente passe, vai haver desentendimento, porque sempre tem, são duas pessoas diferentes. Mas o que a gente precisa, que agora a gente tá casado, é tá junto. Não é, tipo, largou um... Mesmo que a gente aconteça de ter um desentendimento, a gente precisa estar junto. Vai ficar numa situação ali, não é legal, tal, mas chama, fala, eu quero ir embora, vamos embora, tal, a gente vai embora junto. Ou espera terminar ali o que está acontecendo, que no caso eu não lembro se era um aniversário, enfim, uma série de coisas ali, mas porque assim, não adianta, tipo, se você começa a ter esse tipo de atitude, aconteceu uma situação, você larga o outro para trás e vai embora, isso vai gerando distanciamento, isso vai afastando, entendeu? Então, qual que é a parada? Independente da situação. A gente não se entendeu numa situação, tem que ter calma, mas vamos resolver isso de uma outra forma. Às vezes é melhor respirar e não continuar dialogando sobre aquilo naquele momento, mas não pode abandonar, falar assim, não, fica aí, eu tô indo para lá, e, enfim, porque quando a gente gera esse distanciamento, abre margem, situações para outras coisas nesse meio caminho acontecer, né? Em todos os sentidos, né? É a mesma coisa quando a gente pensa no relacionamento com Deus. Se você tá se afastando desse relacionamento, abre a possibilidade para muitas coisas acontecerem, né? Porque quando tem essa distância, é uma brecha, é um espaço vazio que você deixou para outras coisas acontecerem. Alguém vai preencher, alguma situação vai preencher, alguma outra coisa vai preencher. Então, foi o nosso combinado naquela primeira situação que aconteceu independente de acontecer, desentendimentos ocorrerão, mas a gente não vai deixar um para lá e vamos pro outro lado. E hoje acontece, às vezes tá um desentendido com o outro, mas tá ali os dois ali, tipo, tá junto. Às vezes, tipo, tá ali um de cara meio feio, tal, não sei o quê, mas tá ali junto. Outras situações, por exemplo, que a gente não tá concordando muito com aquilo, mas tá junto. Então, assim, esse foi um aprendizado bem no começo, que eu acho que serviu para ajudar bastante, né? E assim, a gente está dando um exemplo de uma situação que a gente passou e a ideia é colocar durante aí os programas, os próximos todos, a gente colocar vários passos do que a gente passou e do que a gente considera como ser certo. E até os erros mesmo, igual ela está compartilhando aqui, isso foi um erro, né? Porque não precisava ter acontecido daquela forma, mas o contexto ali específico, olha pra você como que é louco, o contexto específico da situação eu nem me recordo. Tipo, por que eu alterei a voz, o que aconteceu, o que ela fez, o que eu fiz, eu não recordo, mas o que eu acho que é interessante, eu me recordo muito bem depois do alinhamento que a gente fez e que a gente cumpre até hoje. Então, quer dizer, você vê que o que importa não são os fatos que acontecem, o que importa, na verdade, como a gente age, como a gente entende daquele fato que aconteceu. Porque a gente poderia, a partir dali, ter começado a acontecer uma ruptura que fosse se agravando durante o tempo. Hoje, como seria nosso relacionamento? Talvez nem existiria mais. Você entendeu? Mas a gente entendeu que aquilo ali poderia ser um início de algo maior e a gente alinhou e tá tudo bem. Quer dizer que dali pra frente, tipo, foi perfeito? Não. Quer dizer que dali pra frente, quando acontecer esse tipo de situação, a gente seguia com o nosso combinado. Qual era o nosso combinado? Independente do que acontecer, a gente vai ficar junto e vamos resolver junto.
E olha que interessante, né? A gente não comentou com vocês, o Bruno não falou, mas eu vou falar aqui do detalhe. O detalhe era, a gente dormiu, eu dormi bem encostada, assim, no guarda-roupa, assim, a gente dormiu separado, assim, sem conversar. A conversa aconteceu na parte da manhã. Aconteceu de manhã essa conversa. E à noite, a gente dormiu brigado, à noite. E aí... O que ele falou pra mim, além disso que ele comentou, o que mais que ele falou? Ele falou, e a gente não pode... Não sei se foi ele, se foi eu. Alguém falou isso. Que a gente não ia mais dormir brigado. Por quê? Porque também abre brecha no relacionamento. E não vai sair de casa brigado, hein? Olha que interessante. Isso daí é uma chave poderosa para o seu relacionamento, né? É uma riqueza para o seu relacionamento. Porque, gente, não dorme brigado, não. Pelo amor de Deus, não durma brigado. Sabe por quê? Se você dorme brigado e acorda brigado e sai da sua casa brigado, você está abrindo brecha para qualquer coisa acontecer. Brecha no seu relacionamento. Então, a gente criou não sei, essa regra em casa, essa regra em casa, para que, gente, tá bom, dormiu, não deu para conversar? De manhã você conversa. Alinha aí, porque quanto maior, senão o monstro cresce, a briga cresce, e aí vai abrir um espaço, um vácuo, um buraco no seu relacionamento, que aí você tá andando toda bonita na rua. Eu preciso falar desse Sharp, gente. Quem não tá na rádio, não tá vendo. Ela mandou um bom dia aqui, a pastora Elô. Bom dia, queridos, ela tá vendo aí. Ai, pastora, quem está na rádio e ainda não está vendo, só para falar para vocês, eu tô com um Sharp lindo e maravilhoso, gente, que eu ganhei da pastora Elô, super combinando com a minha calça, gente, só vou fazer um parênteses, mas eu fiquei linda e elegante, e veio lá de Israel. Olha, muito grata, viu? Muito obrigada pelo E-Sharp, eu amei e combinou comigo, né? Gente, eu achei que ficou muito bonita. Mas voltando aqui pro assunto, que eu nem sei mais o que era, mas o assunto é sobre... Ou não sair brigado, ou não sair brigado. Então, aí a gente tá toda bonita com o E-Sharp que a pastora deu aqui, ó, andando na rua, toda bonita, linda, maravilhosa, e você brigou com seu marido. E aí, ao invés de você vai estar andando, porque é dia a dia, mas eu acredito em vibração, em energia. Você tá desconectada lá com o teu marido. Aí você tá andando toda na rua e o moço passa, te olha e fala alguma coisa. Moça bonita, não sei o quê, né? Aí você fala, nossa, meu marido nem fala que eu sou bonita. Meu marido nem... Porque você tá brigada com o seu marido. Meu marido nem fala isso, nem marido... Aí você vai começar a olhar para outros homens. Eu tô dando um exemplo aqui. Outro homem que passou no meio da rua e te falou que você é bonita. E falou, sei lá, qualquer coisa com você. Você vai abrir buraco no seu casamento. Então, gente, não faça isso, não. Vai dormir, brigou, entrou em discordância, tá tudo bem. Mas acorda, se quer dormir brigado, tá tudo bem. Mas isso faz mal, viu? Dormir brigado faz mal. Você fica o sono todo remoendo aquilo. Então, a gente lá em casa também... Gente, não tá legal? Chama pra conversar, espera a pessoa abaixar. Eu uso muito, eu abençoo a água e dou pro meu marido beber. E aí ele fica calmo, gente. Faz isso. Abençoa a água, dá pro marido beber. Teve uma discussão, pede pro marido um copo d'água, fala para ele abençoar a água para você. E aí você toma aquela água, fica mais calma e conversa antes de dormir. Aí vocês conversam, tudo certo. Não deu para resolver a situação? Conversa de manhã e não saia brigado, para que não haja buraco no seu relacionamento. Não faz sentido. Se você casou, você escolheu a pessoa que você quer casar para ter uma vida, né? Uma vida a dois, ou uma vida única, né? Porque duas pessoas vão virar um só. Não sai brigado, não, porque você abre buraco, brecha no relacionamento. Acho que isso é importante. Vamos ver se tem perguntas. Vamos lá. Gente, façam perguntas. Façam perguntas. A Érica Cristina Sabino, que está aqui nos assistindo também pelo Instagram. A Cecily também entrou aqui e ela a Érica mandou parabéns por um conteúdo tão importante e que poucas pessoas falam. Muito obrigado, Érica. A Edna também está participando aqui nos comentários do YouTube. E ela falou, na verdade, o bom é nem brigar, buscar paz e equilíbrio para não ter desgastes.
esse realmente é o mundo perfeito, né, Edna? Seria o mundo mágico, assim. Mas a gente sabe que é pouco provável que você tenha um relacionamento com 0 brigas. E brigas, às vezes, a gente entende como vias de fato, mas não é isso. Quando a gente está falando de brigas, são discussões né? Por situações que ocorrem. E aí também a gente hoje estamos vivendo um momento, né, muito delicado, que eu costumo falar de uma forma mais chula, que é o momento do mimimi. O mundo hoje está muito sensível quanto a coisas que você fala. Às vezes você fala uma coisa e é interpretado de outra forma. Quando a gente está falando brigas, não quer dizer tipo, que é agressão, mesmo que seja agressão, nem agressão física e nem agressão psicológica também, porque existe. Nem verbal, né? Nem agressão psicológica, nem verbal, esse tipo de coisa, não é isso. São brigas saudáveis, né? Tipo, a gente está discutindo, porque na própria briga fala que ferro afia ferro. Então, assim, o ferro não vai ser afiado cortando madeira. O ferro vai ser afiado, tipo, com atrito com outro ferro. Então, faz parte do processo evolutivo humano as discussões, as brigas, porque isso é construtivo. Vamos falar então vamos compartilhar, Bruno. Uma coisa importante que eu senti no coração de compartilhar com cada um de vocês como são as nossas brigas. Ih, agora vai virar uma. Mas eu acho que é importante. A gente não combinou isso, vamos ter que passar por um crivo. Calma, vamos com calma. Como é que são as nossas brigas? Para que vocês entendam e saibam que é uma coisa rica também. A briga é rica. Porque a briga, a gente não briga falando, você é isso, você é aquilo. Cara, não, a gente nunca falou isso. Nunca brigamos. Você é isso, você é aquilo. Nunca. E como que são as nossas brigas e discussões? Cara, esse negócio que você tá fazendo não tá fazendo sentido nenhum. Que loucura é essa? Você entendeu? A sua atitude não tá bacana. É isso que é a nossa discussão. A sua atitude. Por quê? Porque, olha só, mesmo sem a gente saber, a gente já sabia que era filho de Deus. A gente é pessoas amadas. A gente teve pai e mãe. E eu não tô falando, se você não teve pai, se você não teve mãe, tá tudo bem. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Então, se você não teve pai e mãe, saiba, tive um desafio, tá tudo bem. Deus te ama. Se Deus te ama, Ele quer o seu melhor. Então, a gente se respeitava. A primeira coisa do casamento é respeito. Então, nas nossas discussões, nunca foi você é aquilo, outro. Não. Aquilo que você fez não tá legal. Que loucura é essa? O que você tá fazendo? Pra que fazer isso? Pra que fazer aquilo? E, às vezes, o Bruno veio de uma... Ele é descendente de italiano. E aí, eu acho que ele é muito energético, assim, muito enérgico, né? E aí ele falava com mais agressividade. Pra mim, aquilo já era o fim do mundo. Quando ele falava, dava a opinião dele de forma muito... Não é agressividade, é enfático, né? Ele acha que é enfático. Eu ainda acho que é agressivo e é falta de educação. É enfático. Eu acho. E aí ele achava que era enfático, eu achava que era falta de educação, muito agressivo. Eu chorava mesmo. E se fizer até hoje, eu ainda choro. Porque eu acho que depois a gente vai falar isso de doenças e tudo mais. Eu acho que eu descarrego as doenças. Mas isso daí é assunto para outro programa. Mas eu choro ainda se acontecer isso. Só que tem uma outra riqueza aí, gente. Outra riqueza para o relacionamento de vocês. Porque é riqueza para o meu relacionamento, para o nosso relacionamento. Que é o quê? Depois que passou a discussão, que ele falou, isso não tá bacana, isso outro, falou alto, não sei o quê. Eu chorei. Né? Antigamente eu chorava muito mais porque a gente estava se alinhando, né? Um afiando o outro. E aí depois eu chegava em algum momento e falava, querido, aquilo que você fez não foi legal. Eu me senti assim, eu me senti assado. Você me falou tão rude. Você falou assim pra mim. Você falou com tanta aspereza. Não precisava falar assim comigo. E eu falava isso pra ele. Eu falava do meu sentimento. E aí, o que ele falava? O que você falava, então, querido? Só um pouquinho antes, vou voltar nesse tema aqui, porque então, às vezes a gente está usando a palavra errada. Diga. A palavra certa talvez não seria brigas, né? Porque quando a gente fala de briga, parece que está mais relacionada ao pejorativo da coisa. É discussão, entendeu? Então, na verdade, são discussões, beleza. Tá? Porque assim, até a gente tá falando que esse negócio de brigar e fazer as pazes não dá certo. Desgaste muito grande. Eu concordo. Também concordo. Só que qual que é quando a gente está falando aqui de brigas, talvez a gente está usando a palavra errada, que está gerando esse entendimento de uma forma diferente.
Porque realmente brigas, acho que dá conotação de ser algo mais desgastante, agressivo e até de uma forma que machuca, né? E aqui o que a gente está querendo dizer, na verdade, não é briga, são discussões. Discussão, então. Porque, assim, qual que é a que a gente considera como briga, mas são discussões, tá? Vamos usar essa palavra que eu acho que vai dar mais sentido do que a gente quer dizer. As discussões são algo construtivos. E como a própria Vivian disse, a gente está falando de discussões, porque qual que é a diferença de discussões e briga, no meu entendimento, e aqui acho que vai vai traçar uma régua para a gente entender e não ter essa confusão. As nossas discussões, elas são baseadas em situações. Em ação, e não né? E atitude. é baseado em apontar defeitos ou falar da pessoa. Tipo, coisas diretas, entendeu? Porque, por exemplo, qual que quando a gente está casando, por exemplo, e juntando pessoas diferentes, né? Porque são diferentes e estranhos naquele primeiro momento. Por exemplo, a Vivian tá falando que para ela uma das dificuldades foi entender esse meu jeito de falar, que é mais enérgico. Eu considero isso normal, porque para mim sempre foi assim. E para ela não. A forma de conversa dela, de entendimento, é diferente. Então aí gerou uma diferença, um problema, até a gente equalizar. Ainda hoje, às vezes, acontece uma pequena desequalização e tal, mas hoje é bem, bem menos do que era no começo. E é assim, é natural. Você entendeu? E qual que é a outra coisa do lado dela? Vou falar coisa ruim dela também. Eita! Que pra mim era uma dificuldade. Tá vendo? Eita, que era uma dificuldade. A questão de pontualidade. Eita. Porque do jeito que ela considerava que essa parte de eu ser mais enérgico, uma falta de educação, de respeito, pra mim essa questão de pontualidade que ela não tinha, pra mim também era uma falta de educação de respeito. Porque pra mim, tipo, marcou tal hora, aquele horário, é uma questão de falar, eu sou grato, eu entendo e eu sou, como vou dizer, eu tenho consideração pela pessoa que eu marquei o horário. Cada minuto que eu não tô lá naquele horário que eu marquei com a pessoa, pra mim é uma falta de educação, uma falta de respeito, porque eu não estou valorizando o tempo que aquela pessoa disponibilizou pra estar comigo, independente do que seja, entendeu? Então, pra mim, isso era uma falta de educação, porque pra mim isso é um princípio muito forte. Então, são coisas que a gente tem que ir alinhando, entendeu? A gente tem que ir alinhando, porque senão vai gerar uma ruptura. Imagina se eu defendo essa bandeira aqui, tipo... essa questão do horário, da pontualidade. Algo que é uma cláusula pétrea e eu não vou abrir mão, e ela tem que chegar, tipo, ser pontual e rígida comigo e ela fazer a mesma coisa. Então, na verdade, é questão de ceder. E nesse ceder, tem um meio termo, né, tanto da questão do horário como a questão da forma de comunicação não ser tão enfática, a gente vai cedendo um pouco. Ele cede um pouco, eu cedo um pouco. E nesse ceder, não se anular. E nesse ceder um pouco, vai acontecer o quê? Esses conflitos, né, essas discussões, porque, tipo, faz parte. Até a gente entender. É igual criança. E animais também são assim. Tipo, o que eles fazem? Eles testam a gente o tempo todo. E a gente, tipo, inconscientemente tá testando o limite para entender, até aqui eu posso ir, até aqui ela pode ir, pra gente chegar nessa situação, sabe? Então só queria deixar isso bem certo, bem alinhado, pra gente evitar entrar nessa questão de moral, né? Porque não é uma questão moral. Aqui não tem nenhum tipo de... Quando a gente tá falando de briga, a gente usou a palavra errada, então vamos corrigir discussão, tá bom? Ficamos combinados? É isso. E aí um detalhe importante nas discussões é deixar muito claro qual é o seu sentimento. Então, eu vou colocar aqui no papel, vou falar para as mulheres. Vou falar para vocês, mulheres. Porque é o que eu passo e a gente vai trazer coisas que a gente passa aqui e que funcionaram no nosso relacionamento. Se no seu relacionamento é diferente, compartilha aqui com a gente. Escreve, fala, olha, Vivian, Bruna, a gente faz desse jeito e funciona. Gente, vamos compartilhar com todo mundo, porque é uma riqueza. Família e convida também as pessoas que têm isso para compartilhar, que querem estar aqui. Ai, gente. A mesa tá aberta, a porta tá aberta para participar com a gente. Quem quiser estar aqui conosco, compartilhando as suas riquezas sobre família, qualquer assunto, é só vir. Toda quarta-feira a gente vai estar aqui. A gente ainda... É só vir, chama a gente vai agendar e a gente vem aqui ocupar esse ambiente, ocupar esse espaço que é maravilhoso, viu? Vocês aí chamam a gente ou no YouTube, no Igreja Sem Placa, ou aqui no Instagram, Riqueza em Família, chama a gente em algum lugar. Mas voltando aqui um detalhe que eu estava falando
Tava falando da parte da gente falar do nosso sentimento. Então, gente, eu já recebi vários relatos de amigas, mentoradas minhas, que falaram que melhorou o relacionamento. Porque falou do sentimento pro marido. Porque, às vezes, você engole calado e acha que ele vai estar entendendo tudo. E o marido, a cabeça do marido é diferente da nossa. A cabeça dele é 1 e 0, 0 e 1, e é isso aí. Ou é ou não é, é isso. E a gente é mais sentimental, a gente é mais, não sei vocês, mas eu sou. E a maioria das minhas amigas e mentoradas também são. Então, eles às vezes não entendem o que a gente está sentindo. E aí eu falava para ele, depois que acabou a briga não, a discussão. Depois que terminou a discussão, lá naquele caso, a gente acordou de manhã e tudo mais. Aí eu falei, ele falou, Vivian, não vamos mais dormir separado, não pega mais o carro, não vamos mais ficar separado, assim, você pega a chave do carro e sai, não faça mais isso. E aí eu aproveitei, já que ele falou isso, eu falei, mas eu me senti... Eu falei para ele do meu sentimento, que eu me senti muito chateada, fiquei triste na hora que ele falou alto comigo. Então, a todos os momentos que eu me sentia... Eu achava que ele fez alguma coisa que não foi bacana, eu falava pra ele. E até hoje eu falo. Porque ele não sabe o que tá aqui na minha cabeça. Ele não sabe o que tá no meu coração. E vice-versa. É importante pra ele também me falar atitudes que eu tive que não foram legais. E é importante para os homens falarem isso. Eu não sei se todos os homens falam. Eu vou contar um segredo para vocês. Tô contando demais o primeiro. Isso aqui tá ficando muito... uma exposição demais, hein? Mas é para edificar o lar de vocês, assim como o meu lar é edificado. E eu falo, os meus amigos, umas pessoas mais próximas, sabem que eu tenho um ex-marido. Que é o mesmo marido, gente, mas ele era outra pessoa. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, que eu tenho um ex-marido, e eu falo, gente, esse meu marido novo tá até aqui na rádio, gente. Esse marido novo fala com as pessoas, esse marido novo, ele até faz ministração na igreja, gente, mas ele é um marido novo. Então, é isso que eu brinco com as pessoas. Meu ex-marido, que é o Bruno mesmo, que eu só casei uma vez, ele é o amor da minha vida, mas ele era diferente. Então, o que acontece? Essas discussões, né, a todo momento, foi nos ajudando a crescer, a evoluir. O pessoal tá rindo do meu marido novo. E o marido novo, gente, eu vou contar outro segredo, ele fala do sentimento dele. Então, como a gente está mais conectado com Deus, o marido, ele se abre para mim, né? Então, eu convido vocês... outro convite que eu vou fazer para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, essa live. Fala do seu sentimento para o seu marido. Fala do seu sentimento para sua esposa. Não precisa ser no momento da briga, porque vocês vão estar sem estar conectado um com o outro. Passou a briga... a briga não, a discussão. Eu achava que era briga, mas eu entendo com a palavra de vocês, isso que a gente teve ou costuma ter é apenas discussão. Passou a discussão, fala para o seu marido como é que você está se sentindo. Fala para sua esposa, fala, isso daqui não foi legal. Porque aí vai dar um momento de crescer, de evoluir junto, né? Eu acho que é importante. Pode falar, querido. Olha, a Sônia Nutt entrou aqui. Bom dia, família linda. Bom dia, Sônia. O convite está aberto aqui para sua família, às quarta-feiras, participar com a gente aqui, né? Todas as famílias, tivemos semana passada aqui, foi sensacional. Acredito que foi um conteúdo de muito valia, mas o convite está estendido aí para a gente estar aqui várias vezes. E o que eu quero concluir, porque a gente já está caminhando para o final, e o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente começa a falar, e a Vivian falou, esse marido novo dela... O marido novo mesmo. Fala, gente. O antigo não falava. Não falava. Enfim. Mas isso também é um tema para um próximo... Porque tem muitas coisas para a gente falar. E, assim, essa questão de discussão, ela acaba minando uma outra coisa que eu também quero deixar para um próximo tema, mas é algo que eu considero o mais importante depois de Deus no relacionamento, que é a questão da admiração de um pelo outro. E quando a gente começa a ter discussões que acabam indo para a briga, né, tendo essas duas vertentes, e começa a ter acusações para o indivíduo, diretas para o indivíduo, por exemplo,
você é, sei lá, eu não sei nem qual palavra usar, mas você é mau caráter, você, sei lá, é promíscuo, sei lá, essas coisas assim que pode ser que aconteça no momento de briga. Você está ferindo diretamente, acusando e falando diretamente sobre a pessoa. Você entendeu? E aí a gente entra numa situação que a gente começa a minar a admiração que existe de um pelo outro, que para mim é o básico, tirando Deus, da estrutura de um relacionamento. A Sônia falou, com certeza iremos. Isso aí, Sônia, vamos marcar então. E todos que nos assistem, então fica aí o convite para a gente estar junto aqui, falando de família e ajudando outras famílias. O André também entrou aqui e mandou um bom dia, a Thaís também mandou aqui top, riqueza em família, e a Edna também está presente aí, mandando as suas visões, né? Então é isso, eu queria dizer que a gente já tem vários temas aqui para as próximas. Para as próximas a gente vai falar aí, com certeza, essa parte de admiração entre um e o outro, que é o alicerce. A gente vai falar de várias coisas que a gente já levou. De saúde, de filhos. Enfim, uma série de coisas. Vamos mandando temas também, né? Pra gente. Vamos mandando temas aí pra gente falando. Para compartilhar. Ai, desculpa te interromper. Não, pode falar. Mas a gente quer falar de saúde, de filhos, de tudo, né? De educação dos filhos, do nosso relacionamento. E só para finalizar aqui, depois a gente vai fazer uma oração também. Claro, né? claro. Que legal. Abençoar as famílias. Então, falando da admiração. A Karina entrou aqui também, foi família linda. Gente, quem tá aí no YouTube, manda um comentário, porque a gente sempre tem pessoas aí, mas não dá pra saber quem está. Se mandar um comentário, a gente sabe que a pessoa tá aí, a gente fala da pessoa. Gente, dá o like aí no YouTube. Gente, agora eu vou ficar aqui igual youtuber. Dá o like nessa live aí no YouTube. Sabe por quê? Porque vai mandar para mais pessoas vai ficar conhecendo a Igreja Sem Placa. Isso daqui é só um programa aqui, gente, da Igreja Sem Placa. Aqui tem muito programa, tem muita... Todos os dias, gente. Dá um like. De segunda a segunda tem muito conteúdo. Tem o Bispo Betão, tem a pastora Karina, a pastora Elô, pastora... Nossa, agora tem que falar o nome de todo mundo. Maria. Tainá, a pastora Raul, Tainá. Jairo, É muito Ana. maravilhoso esse ambiente. Nossa, então... Val, Bruno... enfim. Jairo. Nossa. Eu acho que eu devo ter esquecido. Esqueci o nome de alguém, porque é tanta gente. Carlos Lucas. Enfim, aqui é maravilhoso. Olivete, Paola, enfim. E tem Paulo, tem muito conteúdo aqui. Então, gente, se vocês puderem, A Karina falou que tá ela e o Ben lá assistindo. Um abraço aí, Ben. Que legal. Nessa live aí no YouTube, pega e dá um joinha, se inscreve, manda esse negócio aí pra sua família. Sabe, eu já falei isso, mas vou repetir. Edna, manda pra sua amiga. Você falou que tem pessoas aí que tem essa separação de ambientes, né, por essa questão de briga. Manda esse link dessa live para essas pessoas, para elas entender e ver um modelo diferente de vida, de operação familiar. E compartilha essa live para pessoas que você sinta no coração que precisa. E quem sabe essas pessoas num dia não vão estar sentadas com a gente aqui dando um testemunho de o que aconteceu, o que aqui foi o primeiro passo para edificar e criar uma família forte, que a gente sabe que a família é a base de tudo aqui na Terra. Então é por isso que até os ataques de todas as forças negativas são em cima da família, para destruir e desestruturar a família, né? E a gente, hoje o nosso objetivo aqui como família, né, minha esposa amada, é a gente ajudar famílias. Então, sempre a gente vai trabalhar e levar isso como o nosso número 1 em prioridade do que fazer, é ajudar a edificar famílias, tá? Então a gente está caminhando para o final, mas Deus, as coisas cooperando, né? A gente, semana que vem, a quarta-feira estaremos aqui de novo, e a próxima, e a próxima, e a próxima, tá bom? Então vamos caminhar para uma oração. Quer fazer a oração pela família aí? Eu quero só iniciar e você finaliza, tá? Tá bom. Gente, vamos pegar um copo com água? Você tem água aí, querido? Eu tenho. Você Vou tem? te dar um pouco. Eu tenho. Tem. Eu, antes de entrar aqui na igreja, eu não tinha noção do poder que um copo de água tem.
Mas é um assunto para próximo também, isso aí. Ai, nossa, muitos assuntos. Conscientemente eu não sabia do poder, mas eu já benzia a água e dava para as pessoas. Pessoas quando estão nervosas, eu benzia, abençoava a água e dava. Então pega esse copo com água que eu vou fazer vou compartilhar aqui uma bênção e vocês vão tomar e se sentirem abençoados. E vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, quando a pessoa na família de vocês estiverem com discussões, abençoa o copo e dá para ela. Querido Pai, meu Pai querido e amado, peço que o Senhor, né, Pai do céu, abençoe cada uma das famílias que estiveram aqui conosco, cada uma das famílias que estão assistindo e irão assistir esse vídeo e cada uma das famílias aqui de Vinhedo, aqui de São Paulo e do Brasil. Abençoe essas famílias, Pai querido amado, para que esses relacionamentos sejam fortalecidos no seu nome, com fundamento em Cristo Jesus. Amém. Pai, abençoe essas pessoas, para que essas famílias sejam muito firmes e tenham a identidade desse pai, essa mãe, a identidade ativada. E que essas pessoas tenham filhos ativados e filhos abençoados, prosperando e crescendo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E qualquer coisa ruim, a partir de agora, caia por terra, que vai embora. E a partir desse momento que a pessoa tomar essa água, vai se sentir muito amada e muito abençoada. E qualquer coisa ruim vai embora. Em nome de Jesus, amém. Toma um copo com água e se sinta amado e abençoado. Amém. Acho que eu não preciso nem concluir, né? Já está concluído. Só queria deixar até logo, até semana que vem, né? E que Deus abençoe a família de vocês e que essa palavra possa edificar, possa ajudar a construir, e que todas os poderes externos que estão vindo e querendo minar, principalmente essa parte que é fundamental, que é a admiração do homem pela mulher, que é o que vai acabar destruindo e minando a construção de um lar, que seja quebrado em nome de Jesus, tá? Amém, porque a gente vai falar disso na próxima, que eu acho que a consideração aí é o primordial para uma família próspera, uma família feliz em todos os sentidos, alegre em todos os sentidos, tá bom? Um abraço, beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Até.